Graça e paz, amados irmãos, alunos do Lidere. Nós estamos aqui para a primeira aula do módulo 2, né? E essa aula ela tem como título Rumo a uma Vida Abundante. Você tem a sua apostila, você acompanha esse vídeo junto com a sua apostila, amém? O resumo desse curso, vocês já conhecem, quem já fez o primeiro módulo conhece muito bem, principalmente com relação ao primeiro, onde a gente falou sobre uma nova descoberta, né, de vida com Cristo. Nesse módulo agora, como eu já disse, vamos experimentar uma vida abundante. No terceiro módulo, nós vamos ter um estudo sobre uma vida contagiante, e no quarto módulo, como você pode liderar uma célula vitoriosa. E o quinto módulo, que é um módulo para crianças, né, para você aprender como lidar com crianças. Essa daí vai ser presencial e a gente tem uma tarde, uma manhã com várias palestras a respeito de como trabalhar com crianças. Amém? Tornar você um líder, esse é o nosso principal objetivo, tá? E é bom que você deseje isso, né? Porque é o trabalho que nós somos chamados, né? A nossa igreja agora trabalha com célula, e formar em você um líder de célula é o nosso principal objetivo. E para isso, você vai precisar de ler aquele livro, né, que a gente já passou para você, que é Uma Vida com Propósito. Os que não têm, já foi dado o direcionamento para como conseguir, com outras pessoas que já fizeram. E também a gente tem alguns livros ainda que ainda precisa entregar para alguns irmãos, né? Nós vamos também estar passando para vocês alguns vídeos, né, com resumos desse livro. Periodicamente a gente vai estar passando esses vídeos para você, amém? Vamos dar início à aula de hoje, né? A principal coisa que você precisa entender é que você precisa se deixar ser usado na busca de uma vida abundante e uma vida satisfatória, tanto para você como também para Deus, né? Então, a primeira coisa que nós vamos ver nessa aula de hoje fala sobre, está escrito lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10, onde diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus dizendo, para que tenham vida e a tenham em abundância. A primeira coisa que a gente tira de lição nesse versículo, o ladrão, nesse texto, é o diabo. Ele é o opositor, né, de todo o propósito de Deus para a sua vida, para que você tenha uma vida abundante. Então, todo o propósito de Deus, o diabo ele veio para roubar, tirar de você essa possibilidade de você ter essa vida abundante. A sua principal obra leva você à morte. Já Jesus, como o texto diz, leva você a uma vida, né, uma vida abundante. Enquanto nós andávamos, meus irmãos, nas trevas, experimentando a morte, Jesus vinha com um propósito do coração de Deus, desde o momento que o homem pecou, lá no Jardim do Éden, de trazer a luz, não é? Para que a gente pudesse ter realmente uma vida que fosse abundante diante do Senhor. E eu quero destacar nesse texto a palavra vida, esse texto que nós lemos, a palavra vida. Essa palavra vida no grego, ela tem um significado de algo que é muito maior do que a expectativa que a gente tem. Então, tudo aquilo que é nossa expectativa nos dias de hoje,
de uma vida boa, de uma vida abundante, na palavra que está escrita na Bíblia, ela é muito superior àquilo que você imagina, né? E a gente olhando o texto da palavra de Deus, lá em Gênesis, a gente encontra Adão e Eva vivendo no jardim com o que tinha de melhor, não é? E eles viviam abundantemente e passeavam e trabalhavam, ali eles desfrutavam da presença do Senhor, né? Eles tinham ali companheirismo, tinha harmonia entre si, tinha segurança, né? E eles trabalhavam sem ter nenhuma necessidade de estresse, como muitos hoje têm trabalhado. A outra coisa que eu queria destacar para vocês nesse estudo de hoje está no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 17. Diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres morrerás. O descumprimento dessa ordem de Deus fez o homem pecar e perder automaticamente a condição de ter uma vida abundante. A partir daquele momento que o homem desobedeceu, ele perdeu a oportunidade de ter essa vida abundante. Ou seja, o pecado, né, nos faz perder a vida abundante que Deus e fez ali naquele momento, Adão e Eva perder aquilo que Deus queria que fosse de melhor para a vida deles. E houve também outras consequências, né? Eles foram expulsos, eles esconderam-se de Deus, tiveram medo da presença de Deus, eles se acusaram entre um e outro, né? Passaram a ter trabalho com sofrimento. Então, o pecado da desobediência ali, aquele primeiro pecado que os homens cometeram, trouxe várias consequências que hoje também nós pagamos por ele, né? Essas consequências. A vida de Deus, que Deus quer dar, ela é uma vida que, como eu já disse, o diabo pretende roubar. E Jesus veio, reafirmando o que eu estava dizendo, Jesus veio para lhe dar uma vida abundante. A vida abundante significa algo que é fora do normal, né? É algo extraordinário. Só Jesus, ele pode nos conduzir novamente à presença de Deus para que a gente possa voltar e vir a ter novamente a vida abundante. Só Jesus pode restaurar esse relacionamento quebrado, né, ali no jardim do Éden, e aliviar a carga, né, pesada que foi deixado ali naquele momento, tá? O livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30, se você der uma lida, assim, é bom que você leia esses textos, dê uma lida nesse texto que você vai perceber a importância da gente ter essas cargas aliviadas, né, das nossas vidas. Eu vou deixar no final algumas perguntas para vocês e eu quero continuar lendo alguns outros textos, e principalmente agora o livro de Romanos, no capítulo 12 e o versículo 2, né? E eu quero que você pegue a sua Bíblia, leia aí esse texto, é um texto bastante conhecido, e eu quero leia capítulo 12, versículo 1 e 2, tá? E eu queria destacar três coisas nesses dois versículos. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala é que nós não devemos nos moldar ao padrão desse mundo. Ou seja, viva não conforme o padrão desse mundo, mas viva em conformidade com os princípios e valores que são de Deus. Segunda coisa que Paulo fala nesse texto: mas transformem-se para a renovação da vossa mente. Ou seja, submeta-se a um processo de renovação dos seus pensamentos, né? O antigo pensamento
pelo novo e divino pensamento tem que estar na sua vida para que você tenha uma vida abundante. E a terceira coisa que é destacada nesse texto é que Paulo diz para que você possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando sua mente estiver transformada e renovada, você poderá desfrutar de uma vida feliz e abundante. Só aí é que você vai conseguir. E para concluir essa aula, esse resumo dessa aula, duas palavras que eu quero que você guarde. Se você puder anotar aí na capa da sua Bíblia, anote essas duas palavras: compromisso e perseverança. São duas palavras essenciais para que você viva em abundância. E anote esses textos que eu vou te dar agora. Mateus 24, 13, Romanos 5, 3 a 4, Tiago 1, 3 a 4 e Hebreus 10, 36. Anote e leia e grife lá na sua Bíblia. Faça um risquinho embaixo do texto ou com um lápis, de cor. Tem gente que gosta de marcar com um lápis de cor. Então faça isso e guarde esses textos na sua Bíblia para que periodicamente você possa estar lendo esses versículos, tá? Quero deixar algumas perguntas para vocês. Quais coisas você acha que são os propósitos de Deus para a sua vida? Isso é uma pergunta que você deve responder. Se você soubesse com certeza quais são esses propósitos de Deus, como isso transformaria a sua vida? Se você soubesse que propósito era esse de Deus, como isso ia transformar a sua vida? Como era que ele ia ajudar para você ser transformado? E a outra coisa, aí eu quero que vocês me entreguem no final, das 7 aulas, na 7ª aula, quando a gente for fazer a prova no final, vocês escrevam essa resposta baseado nesses dois livros, capítulos e versículos que eu vou passar para vocês agora, tá? Leia Gênesis 7, 4, 12 e 17. Gênesis 7, versículo 4, versículo 12 e versículo 17. Leia também Deuteronômio, capítulo 9, versículo de 9 a 11. Tem duas histórias aí muito interessantes que vocês vão gostar de ler quando vocês lerem esse texto, tá? E aí você vai me responder quais foram as transformações ocorridas nesses dois períodos de 40 dias. E aí são duas histórias, a história de Noé e a história de Moisés. Dois momentos de 40 dias onde eles fizeram algo e eu quero saber qual foi a coisa que aconteceu no período de Moisés e o que aconteceu na leitura do texto que fala sobre Noé, tá bom? Isso tem que ser por escrito para vocês me entregarem na última aula, no dia da prova, no dia da prova que nós vamos fazer. A exemplo de Noé, como você acha que sua vida, de Noé e Moisés, como você acha que sua vida pode ser abundante, abençoando outras pessoas? Ou seja, você vai dizer o que é que você pensa sobre uma vida abundante que você poderia ter e usar essa vida abundante em favor de outras pessoas. Chegamos ao fim dessa primeira aula. Daqui a 3 dias eu estou voltando com uma segunda aula para vocês e eu espero que vocês façam bom proveito lendo a sua apostila, lendo a sua apostila e meditando no livro Uma Vida com Propósito. Ele é essencial para que você cresça. Se você realmente quiser ter uma vida abundante, você vai seguir a leitura desse livro. Fica na paz, que Deus te abençoe. Tenha uma noite abençoada para a glória de Deus.